Olá, vamos dar início ao capítulo 3 da apostila 2, página 22 da apostila 2. Cenário da vida é o título deste capítulo. Vamos lá. Vamos ao que nos interessa, as esferas terrestres. Vocês lembram que a Terra é dividida em três camadas: crosta, manto e núcleo. E uma delas que a gente vai ver aqui, na qual nós estamos sobre ela, é a litosfera. A litosfera é essa camada sólida, mais exterior da Terra, composta de minerais e rochas, né? É a crosta terrestre. O que nos interessa aqui é essa camada, a crosta terrestre, mas não só ela, porque quando ela se solidificou, formou-se também a hidrosfera, pois foi eliminado gases e vapor de água que se condensou, caiu em forma de chuva, preencheu os oceanos, formando rios, enfim. É a hidrosfera, é a esfera líquida da superfície terrestre, formada por rios, lagos, mares, oceanos, geleiras e água subterrânea, toda a água do planeta. E aqui a atmosfera, aquela camada gasosa que também se formou na época que a Terra estava se formando, há bilhões de anos atrás. A camada gasosa e é a camada gasosa e corresponde ao ar que respiramos, oxigênio. Claro, outros gases também. Opa, saiu do foco. É composta por vários gases, com maior concentração de oxigênio e nitrogênio. São as três camadas: litosfera, camada de rocha; hidrosfera, camada de água; atmosfera, camada de ar. A junção dessas três camadas, nós vamos ter a biosfera, que corresponde à esfera da vida. Bio significa vida. Formada pelos animais, vegetais, micro-organismos, né? Formado por todo o meio ambiente e também pelos elementos não vivos, o ar, a água, o solo, etc. Beleza, então nós temos as três camadas principais: litosfera, hidrosfera e atmosfera, as três camadas. A interseção, ou seja, um pouquinho de cada uma, na verdade, se eu juntar as três, o resultado nós vamos ter a camada de vida, a biosfera. É a interseção entre a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Pois nós precisamos, para os seres vivos terrestres, né, ter o continente, a litosfera, a crosta terrestre. Para os aquáticos também, porque a litosfera tem a parte que é coberta de água e a parte que não é coberta de água. Nós vamos ver mais para frente. A hidrosfera, precisamos de água para ter vida. Luz solar, obviamente, a gente já tem. E a atmosfera, o oxigênio. E os outros gases que compõem a atmosfera, mas o oxigênio primordial para a vida no planeta. Quais os três elementos primordiais para a vida no planeta? Luz solar, água e oxigênio. Então, a interseção entre essas três camadas principais e fundamentais, nós vamos ter a biosfera. A biosfera é como se fosse uma camada que ela não existe, ela não é palpável, ela é abstrata, né? Porque a litosfera é a rocha, é palpável, a hidrosfera é a água, a atmosfera é o ar, né? Você não enxerga, mas ele existe, nós respiramos. Mas a biosfera, ela não é palpável, ela é abstrata, ela é a esfera de vida, é tudo junto. Ok, vamos primeiro para a atmosfera. Nós podemos, eu sei que vocês também estudam isso em ciências, mas cada matéria, cada ciência, a geografia e as ciências naturais, né, todas são ciências, tem um olhar diferente. Então nós podemos dividir a atmosfera em, olha aqui, 5 camadas, né? A atmosfera é uma camada, então nós vamos dividi-la em 5 subcamadas, ou as 5 camadas da atmosfera. Antes nós vimos as 5 camadas da Terra, né? As 5 camadas da Terra, nós estávamos pensando geologicamente, da Terra para baixo. Agora nós vamos pensar
né? Na questão da climatologia da Terra, geologia, vemos a Terra para baixo, climatologia, vemos o clima, né? Agora é a camada da atmosfera, Terra para cima. Aqui no nosso livro eu dei uma exagerada para a gente poder visualizar, mas se a Terra fosse desse tamanho, a atmosfera seria tão fininha que a gente ia ver só uma finazinha camada aqui em volta, né? Mas aqui o nosso livro deu uma exagerada no tamanho para a gente poder compreender, senão não ia caber as figuras nem os nomes, né, na camada. Mas a camada, a atmosfera é uma camada fina que envolve a Terra, fina comparada ao tamanho da Terra. Então, primeiro nós temos a troposfera. Ela tem 15 quilômetros de altura. 15 quilômetros, pode parecer pouco, né? Porque a Terra tem mais de 12 quilômetros, né, de um lado até o outro. 12 mil quilômetros, né? 12 não, senão seria muito pequeno. 12 mil quilômetros de um lado até o outro, né? É o diâmetro da Terra. Então a troposfera é uma camada bem fininha que tem 15 quilômetros. Então 15 quilômetros daqui da superfície até lá em cima, né? Aí nesses 15 quilômetros, né, que para a atmosfera é muita coisa, né? Para a gente é muita coisa, 15 quilômetros, né? Os aviões, né, de passeio, os aviões que a gente embarca, né, normalmente nos aeroportos, eles estão viajando nessa altitude, dentro da troposfera, que vai até 15 quilômetros. As nuvens estão lá. O mais importante está na troposfera. A maior quantidade de oxigênio está na troposfera. Acima da troposfera, a quantidade de oxigênio é muito pequena. Na troposfera, alguns metros de altitude, como por exemplo no avião, já é pequeno, que a gente tem que ter, né, dentro do avião tem um sistema especial que vai, porque senão a gente não conseguiria respirar devido à pouca quantidade de oxigênio. Então, acima da troposfera, a quantidade de oxigênio é muito pequena. Então, o oxigênio está aqui, o que é o mais importante. As nuvens estão aqui, todos os fenômenos atmosféricos, né? De ventos, de massas de ar, de chuva, enfim. Está tudo aqui na troposfera, é o mais importante. Mas a gente também tem a estratosfera, que ela vai até dos 15 até 50 quilômetros. Aí aviões supersônicos, né, eles voam acima da troposfera, eles voam na estratosfera, bem alto, né? Balões meteorológicos são lançados, né? Depois a mesosfera, essa camada do meio. Meso significa meio. Ela vai até 80 quilômetros. Aí a reflexão das ondas de rádio. As ondas de rádio saem da Terra, da superfície, vão até na mesosfera, né? A onda vai lá, reflete até aqui, né? A mesosfera. Da termosfera, essa camada, ou ionosfera, né? Aqui está termosfera, que vem de temperatura térmica, até 500 quilômetros, aí aqui ela é bem maior, que até 80, né, ela teria que ser inclusive mais espessa, mas senão não ia caber aqui no livro, né, que ela vai de 80 até 500, então a escala aqui não está obedecendo uma escala aqui, senão não ia caber no livro, né. E aí tem aqui os foguetes, né, e os satélites que o homem lança ao espaço ficam aqui. E depois a exosfera, ela vai depois de 500 e não tem um limite muito definido para ela. Né? Moléculas de gás escapam para o espaço porque aqui é uma transição entre a força de gravidade da Terra. Né? Aqui, até na exosfera, vai a força de gravidade do planeta que segura tudo, né, na superfície da Terra, que puxa tudo para o centro da Terra. Né? Senão o ar, o oxigênio ia embora, a gente não teria a força de gravidade nos puxando aqui para a superfície. Como acontece, por exemplo, na Lua, onde a gravidade existe, mas ela é muito pequena, então os astronautas foram lá e tiveram que usar uma roupa muito pesada. Felizmente na Terra nós temos essa gravidade puxando tudo para o centro. Beleza, agora vamos virar aqui a página. Vamos para a página 25 agora.
que é a crosta terrestre. Agora que já falamos da atmosfera, vamos para a crosta terrestre. Ou litosfera, que é a mesma coisa. Lito, rocha, esfera, esfera de rocha. A crosta terrestre é a camada superficial do planeta e nela a vida se desenvolve. A Terra possui dois tipos de crosta, a oceânica e a continental. Ora, a oceânica, que está escrito aqui basáltica, porque ela é formada de rochas basálticas, nós já falamos isso, aquelas rochas dos vulcões, né, que são expelidos no meio do oceano, nas dorsais, onde o homem pôde estudar e descobrir, né, que essas rochas mais recentes, próximos a essas cadeias de montanhas submarinas, eles pesquisaram e viram que rochas eram mais recentes e descobriram que a crosta, né, no fundo do mar, que as placas estão se separando. Porque essa rocha basáltica é resultado de uma lava que se solidificou. Então, a crosta oceânica nada mais é do que a parte da crosta que está coberta pelos oceanos. E a crosta continental é a parte mais alta que o oceano não conseguiu cobrir, que nós estamos sobre ela, que é o continente, que chamamos de terras emersas. Só isso. Então a crosta é dividida em crosta oceânica e crosta continental. Crosta ou crosta, tanto faz a pronúncia. Composta por diversos minerais, rochas e diferentes tipos de solo, ela se formou inicialmente com a solidificação do magma. Nós já falamos isso muitas vezes. Magma vira rocha, rocha magmática. Logo depois, vários processos foram moldando a superfície. Erosões, sedimentações, dobramentos tectônicos que formam montanhas e mudanças de temperatura criaram as diversas formas de relevo e transformaram a litosfera no que conhecemos hoje. Na parte mais externa da litosfera, que é a crosta terrestre, aparece o solo, formado por ações do intemperismo, nós vamos ver isso daqui a pouco, e pela fragmentação das rochas. Os solos são considerados uma importante fonte de vida, porque neles os seres vivos, né, principalmente seres humanos, tiram o seu sustento, porque é ali que nós plantamos. A agricultura e a pecuária se desenvolvem no solo. Mas vamos agora virar a página. E aqui em cima, na página 26, mas afinal, quais seriam os componentes do solo? Os solos são formados a partir da rocha, que se decompõe em pedacinhos minúsculos chamados sedimentos. Considerando um corpo dinâmico de materiais, olha, os solos possuem minerais, resíduos orgânicos, ou seja, restos de seres vivos, umidade, tem água no solo, gases, tem gases no solo, vários tipos, diversos elementos químicos e a fauna e a flora. A natureza de um solo é resultado de ambientes do passado no qual ele se formou, bem como condições naturais do presente. Depende do passado, né? Como que ele se formou, o que que tinha ali, que tipo de rocha, né? Isso tudo vai fazer diferença. Os solos resultam de regimes de formação que variam principalmente em função de climas e formações vegetais. Diferenças climáticas produzem 3 regimes principais. Opa! Então, tem 3 regimes principais de formação do solo. O solo se forma a partir de quê? De 3 regimes. Que regimes são esses? Podzolização, laterização e calcificação. O que é essa palavra estranha? Podzolização. Processo que ocorre em regiões de médias e elevadas latitudes, quer dizer, perto da linha do Equador. Não, longe da linha do Equador, elevadas altitudes, longe da linha do Equador. Com climas úmidos, invernos longos e rigorosos, óbvio, né? Longe da linha do Equador, inverno rigoroso. E verões amenos, quer dizer, nem tão quentes assim. Florestas de pinheiros dessas regiões são elementos participantes da formação desses solos. Então, esses solos que formam a partir da podzolização são solos de lugares frios, que não é o caso do Brasil.
Laterização é um processo de formação que ocorre geralmente em áreas de climas tropicais, agora no Brasil. Como resultado de chuvas abundantes, temperaturas elevadas, elementos que aceleram a decomposição das rochas e grande quantidade de materiais orgânicos produzidos por densas vegetações. Aí o nosso solo é um solo formado a partir da laterização. E a calcificação? Processo que ocorre em áreas de umidade reduzida, com significativa participação da vegetação de arbustos e gramíneas. A palavra fertilidade, tão associada aos solos, tem um significado que leva em consideração sua utilização pelas civilizações ao longo da história. Quer dizer, um solo pode ser fértil, mais fértil, menos fértil. Né? Se tiver muita matéria orgânica, ele é fértil. A fertilização dos solos consiste em adicionar uma série de componentes para entender a necessidade das plantas. O manejo inadequado leva a perdas desse processo. Se usar o solo, manejar ele de forma errada, o solo pode ficar pobre. Né? Plantar um só produto durante muito tempo, o solo não aguenta, desmatar a vegetação, queimar o solo, uma série de agressões que o homem faz ao solo, ao meio ambiente em geral. Né? Ok, vamos continuar que a gente vai entender melhor. Né? Agora vamos para as formas de relevo. As formas de relevo são 4, a gente já sabe, está nessa figura. São as montanhas, planaltos, planícies e depressões. No Brasil não temos montanhas, porque montanhas são dobramentos modernos porque são da era Cenozoica, a era mais recente, e são naquelas linhas vermelhas daquele mapa do encontro de placas tectônicas. Uma placa se dobrou sobre a outra. Então, no Brasil não temos montanhas. E nas montanhas que ocorrem, que temos vulcões e também ocorrem os terremotos. Então, no que vai sobrar para a gente? Planalto, depressão e planície. Mas no Planalto pode ter outras formas, como morros, chapadas, desfiladeiros, né? Subformas do relevo. Escarpas, como mostra aqui no mapa. Então tá aqui, ó, a planície perto do mar, a planície litorânea, né? Tem as planícies próximas de rios e planícies próximas de mar. Depois o Planalto, uma área mais alta, tem uma escarpa aqui, mas às vezes não é uma escarpa, às vezes ele vai subindo lentamente até chegar no Planalto. Pode ter uma depressão, uma área mais baixa no meio do Planalto, ou até no meio da planície. Né? Continuamos o Planalto até chegar nas montanhas. E aí nas montanhas já é um encontro de placas. Né? Beleza, aqui embaixo, o relevo terrestre é o resultado do conjunto de forças internas e externas. O que será isso, interna e externa? Ora, interna é aquela força do magma, de dentro da Terra, porque a crosta terrestre está sobre uma outra camada chamada manto, que é composta de magma. Foi uma das questões da nossa avaliação. E esse magma é muito quente e ele está empurrando a crosta lentamente para um lado ou para o outro. Por isso que as placas tectônicas se movimentam. Então a força interna vem de dentro do calor e da pressão do magma, embaixo da crosta. E as forças externas que vêm de fora. Então é a chuva, a água da chuva, a água dos rios, a água do mar, a água das geleiras, né, que está em estado sólido, também pressiona a litosfera, as rochas. O vento, até o vento consegue agir sobre as rochas. Depois a gente vai ver os elementos externos e as suas características. Então os externos são de fora, que agem sobre a paisagem, moldando-a, modificando-a. Internamente, a movimentação das placas tectônicas deu origem aos dobramentos. Olha eles aqui, os dobramentos. Figura, né, lá na figura montanha, letra A, dobramento, letra A, né, onde as placas se dobraram, a gente acabou de falar isso. E a liberação do magma, olha, onde tem os vulcões, o magma consegue passar, é a lava do vulcão. Enquanto externamente, o intemperismo
Temperismo é o desgaste da rocha, né, devido aos agentes externos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água bate na rocha e lentamente vai tirando dela pequenos pedacinhos chamados sedimentos. Esse processo de desgaste da rocha é o intemperismo. O que é intemperismo? Processo de desgaste das rochas através dos agentes externos. É responsável pelo relevo. Opa, vamos focar, hein? É responsável pelo modelado arredondado. Letra B. Letra B, planalto. Responsável por esse modelado arredondado dos planaltos. E pela formação das planícies e depressões. Letra C e D. Meu Deus, olha elas aqui. C e D. Planícies e depressões. As principais formas de relevo são montanhas, planaltos, planícies e depressões. A gente já falou isso. Oh, my God. As montanhas são as áreas de maior altitude na superfície, que surgem do encontro das placas tectônicas. São os dobramentos modernos, áreas de contato das placas tectônicas. Ainda bem que não estamos lá. Os planaltos são áreas de altitudes variadas que sofrem mais os processos de erosão do que de sedimentação. O que é isso? É porque lá em cima do planalto, mais a rocha é desgastada do que pedacinhos de rocha caem lá e vão se sedimentando. Né? Então, os planaltos sofrem mais com a ação do vento, da chuva, dos agentes externos. Né? Claro que pedacinhos de rocha caem nos planaltos e vão virando outras rochas também, mas ele sofre mais com o desgaste e esse monte de pedacinhos de rocha que são desgastados são levados para outros lugares, chamados bacias de sedimentação, no fundo das depressões ou das planícies, aonde lá vai ter mais sedimentação, aonde várias milhões de partículas, sedimentos se juntam formando outro tipo de rocha, chamada rocha sedimentar. Então, nos planaltos, que são de altitudes variadas, normalmente acima de 100 ou 200 metros de altitude. O processo de erosão ele é maior do que o de sedimentação. Isso é que define o planalto. Mas a altitude também é um ponto para a gente definir, acima de 100 ou 200 metros. Alguns livros falam 100, outros 200. Né? Eles não estão na planície, eles são mais altos. Mas a característica científica que difere o planalto da planície é que o planalto prevalece o processo de erosão, ou seja, quando é carregado esse monte de sedimentos. Intemperismo é quando os agentes externos agem sobre a rocha. E erosão é quando o resultado do intemperismo é carregado para algum lugar, normalmente as bacias de sedimentação. Ou seja, mais se desgastam perdendo sedimentos do que recebem sedimentos de outras áreas. As áreas planálticas são bastante diversificadas, muito diferentes. Existem os planaltos formados por chapadas, meio quadrado, chapado, cujo topo é plano e a altitude é superior a 600 metros. Os planaltos com topos arredondados, conhecidos como morros. Existem também as serras, que são chamadas assim porque apresentam topos pontiagudos, né? E mais elevados do que os morros. No Brasil, o que chamamos de serras são, na verdade, resultado da erosão diferencial, que desgasta mais as bordas do planalto, escarpas, né, de planaltos. Aí vai ficando mais arredondadinho, por isso que a gente chama de serra. Conceituando. Tudo bem, a gente já conceituou, mas vamos entender. Erosão são desgastes ou arrastamento. É arrastado esse monte de pedacinhos chamados sedimentos da superfície da terra pela ação mecânica, quer dizer, quando a gente bate, né, a água, ação mecânica é bateu a água, bate água mole em pedra dura, aquela velha história. E química, por exemplo, a água do mar tem muitos sais, ela bate na rocha, mas ela também ajuda a dissolver os minerais da rocha. Isso aí é uma ação química da água corrente. Vento, gelo, intemperismo, transporte e outros agentes geológicos. Sedimentações são depósitos de sedimentos provenientes da erosão de outras rochas. Ela é erodida, né, intemperizada, erodida, carregada,
e depois aquele monte de pedacinho vai se juntando novamente, formando outro tipo de rocha. Isso é da noite para o dia? Não, tudo aqui demora muito tempo. E aí as rochas formam-se rochas sedimentares nos terrenos mais baixos. E o intemperismo? É o desgaste natural das rochas provocado pela ação das forças físicas e de alterações químicas, modificando o aspecto físico e a composição mineral delas. Delas quem? Ora bolas, das rochas, é óbvio. Percebeu? See you later. Bye.